E aí, povo? Hoje a nossa conversa vai ser sobre o ódio. O ódio, que é esta expressão do self, né, uma expressão do meu eu, a situações que tendem a nos afetar e afetar negativamente. O ódio, ele é algo muito possante e que persiste no tempo. Porque se eu tenho um sentimento de aversão a algo ou a alguém que não persiste no tempo e não é poderoso, podemos chamar de irritação, não sei que nome daríamos, mas o ódio é algo que persiste no tempo e é muito forte. É uma resposta a uma agressão real ou imaginária, né, que algum elemento externo ao meu eu, né, me ameaça, quer dizer, há uma ameaça e, portanto, eu me sinto atingido e tenho essa aversão forte, profunda e que permanece no tempo. Digo isso para que a gente possa discutir esta aversão profunda neste ambiente que vivemos hoje, um ambiente político que vivemos hoje. Ambiente político no sentido, neste momento, no sentido de essas relações de cidadãos que estão se estabelecendo hoje em resposta a um cenário político partidário, em resposta a um cenário econômico não favorável, desfavorável, né, às felicidades individuais e, portanto, gerando muito ódio, um ódio desenfreado, um ódio que cresce à medida que nós temos, de um lado, esse ambiente desfavorável, relações humanas tensas, relações humanas desesperançadas, e de outro lado, uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião e uma liberdade dada pelas mídias de que a minha expressão, a minha opinião, uma liberdade de expansão, uma liberdade em que antes eu falava entre eu e os meus amigos, hoje eu falo, como neste momento, entre eu e um instrumento tecnológico que amplia essa minha visão e várias pessoas serão atingidas. Então, de um lado, descontentamento, de outro lado, liberdade. Ora, descontentamento e liberdade dão a ideia das potencialidades de um sentimento de ódio, né? E liberdade significa que a minha capacidade de refrear esses meus sentimentos essa capacidade não é tão necessária. Ora, se eu posso falar, não preciso me refrear. E à medida que meu descontentamento individual com a situação política, a situação econômica principalmente me atinge, eu passo a odiar, e eu passo a inflamar-me e a inflamar os outros, porque aparentemente eu não preciso me refrear. Refrear-me, essa possibilidade de refrear-me, refrear meu ódio, essa capacidade é desenvolvida durante a civilização, ou seja, eu tornei-me humano, este humano de hoje, à medida que eu pude limitar os meus anseios, os meus desejos, as minhas raivas e os meus ódios, portanto. Porque se não há limites, eu agrido. Por que digo isso? Hoje, século XXI, onde está sendo valorizado nas pessoas os seus desejos individuais, aonde está sendo desvalorizado no agir humano a retenção dos seus impulsos, a repressão dos impulsos é algo que não é bem visto, e por outro lado, a liberdade, logo, a expressão do ódio se amplia.
eu me sinto, o meu self, eu me sinto vitimado, aprendo a sentir-me vitimado a cada momento em que eu sou limitado. Seja limitado por problemas econômicos, seja limitado por não ter acesso tecnológico para expandir as minhas opiniões, seja limitado pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu pai, pela minha mãe, e eu acabo, então, sentindo-me vitimado e, portanto, abro em mim espaços para odiar. Fica claro isso? Neste momento político, onde há uma polarização no nosso país, no Brasil, de ódio extremado de um lado por outro. De um lado por outro. Ambos sentem-se vitimados e, portanto, expressam seu ódio. Agora, expressar o ódio significa expressar vontade de destruição. Esse é o problema do ódio. O ódio, ele não é construtivo, porque ele tem dentro, né, ele é uma cápsula, o ódio, e dentro dele vem a ideia de destruição. O ódio é a ausência de diálogo. O ódio é aquilo que tem de mais primitivo dentro de mim. O ódio, ele é interessante porque ele é primitivo, ele quer destruição, mas hoje nós temos a racionalidade junto. Então, um ódio que tem junto dele a racionalidade. Então, eu posso sim destruir o meu oponente. O ódio como desejo de destruição, eliminação, afastamento, aniquilamento do que me oprime, e a racionalidade dando as condições para que o aniquilamento aconteça, para que a destruição aconteça. A destruição, evidentemente, não precisa ser uma destruição física, e atualmente até tem muito de destruição física do outro, né? Mas não precisa ser física. Pode ser destruição onde eu fecho meu coração, odeio tanto, fecho e não ouço o outro, elimino de mim o outro. Pode ser uma eliminação pública, no sentido que eu odeio tanto tais pessoas, ou tal pessoa, ou tais pessoas, e vou à mídia e as destruo, ou tento destruí-las, aqui protegido pela tecnologia, pela distância estranha, distância porque eu não estou fisicamente perto, mas proximidade, porque a minha voz chega lá, a minha expressão chega lá, e também é destruição, uma destruição racional, uma destruição simbólica, e que pela tecnologia é simbólica não só entre a minha pessoa e o outro, mas eu tornando pública, muitas pessoas destroem simbolicamente outras. Então, este ódio, que não há mais limites, esse ódio porque eu sou atingido individualmente e eu não quero isso, eu sou como um bebê mimado, né? Uma criança mimada que tudo quer, e sou ensinado pela mídia, sou ensinado até pelos ideais falsamente democráticos, né? Onde se acha que democracia é como eu posso ter acesso a tudo. Errado, há limites, e o que eu dou em troca, né? Mas enfim, essa ideia de bebê bobo, de bebê que quer tudo, de criança que chora, né? Criança que chora porque quer tudo, é a impressão que me dá hoje quando há este ódio motivado por interesses particulares. Um ódio duradouro, um ódio forte, profundo, possante, um ódio que quer a destruição. Portanto, neste momento de liberdade, em que podemos expressar o nosso ódio, criamos um problema enorme, talvez para outro vídeo, que é a ausência do diálogo. Então, nós vamos ao monólogo. Podemos até trazer o meu amigo Habermas, em que não há um discurso comunicativo. Diria eu, Amilcar, nós temos um discurso informativo do meu ódio. Hoje eu informo o meu ódio. Hoje eu digo com todas as letras o que eu odeio, o que eu não quero. Destruindo o outro. Monólogo. Um ódio monológico, de lógica única, né? De minha lógica única. Ou de outras lógicas que também são únicas, mas que são similares à minha, portanto a gente se une e larga o ódio nas mídias. E o diálogo, e a comunicação. Como fica isso? Pois é, meus amigos,
não monológica, não odienta, não odiosa e não destrutiva. Convoco a todos ao diálogo. Essa é a minha conversa de hoje. Convoco a todos ao diálogo. Vamos jogar a conversa fora, vamos trocar ideias, vamos crescer e odiar cada vez menos. Que a liberdade hoje, nunca tão grande aqui no Brasil, seja usada para o diálogo e não para o ódio. Tudo bem, amigos? Aptos ao diálogo. Um abraço, um beijo e vamos discutir muito o que queremos, o que desejamos sem ódio. Um abraço e até a próxima. Feito!